Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Wilson Migoto, sou consultor aqui na Sysvision Internacional. Hoje nós vamos criar um job que vai fazer a validação de CEPs a partir de uma tabela. Então, eu vou consumir o CEP de uma tabela de clientes que está aqui no banco de dados, vou invocar um web service que vai retornar para mim um string desse endereço baseado nesse CEP. E daí, antes de consumir esses dados, eu vou quebrar essa linha em colunas para poder jogar, por exemplo, numa outra tabela ou numa planilha, onde for. Ok? Então, vamos lá. Aqui é a console do Talend Studio, onde a gente vai criar o job para fazer a validação de CEP. Então, primeira coisa, aqui no repositório, eu venho no meu repositório de jobs, botão direito em Standard, e vou criar um Standard Job, chamado Valida CEP. Então, nesse momento, o Studio já abre para a gente aqui o Canvas, onde a gente vai arrastar os componentes e compor um fluxo de dados. O primeiro passo é fazer a leitura da tabela de clientes. Essa tabela está definida aqui nos meus metadados, que é o local do estúdio onde você define o acesso aos bancos de dados, arquivos delimitados profissional XML, acesso à nuvem. Todas as definições de arquivos ficam aqui. O arquivo que eu vou trabalhar está dentro desse banco MySQL, nessa definição que eu criei, chamado Sysvision Evento. Né? E o que é uma conexão? Uma conexão de banco é a definição dos parâmetros para você se conectar ao banco. Então, string de conexão, usuário e senha, porta, IP, esse tipo de coisa. Então, estamos com uma conexão válida. Dentro dessa conexão, eu tenho a definição dos esquemas das tabelas. E a tabela que a gente vai trabalhar é justamente essa tabela aqui de clientes. Então, para facilitar, o Studio permite que a gente simplesmente clique e arraste esse esquema para dentro do nosso job. E quando a gente solta, ele já sugere quais os componentes que podem ser utilizados com esse objeto. Nesse caso, eu vou usar um TDB Input, que é um Talend Database Input de MySQL. Pode ver que ele já trouxe aqui até o nominho da tabela clientes. Né? E quando eu dou um duplo clique aqui, ele já abre para a gente todos os parâmetros desse componente. Olha, a conexão do banco, o nome da tabela, o select de todos os campos dela. Né? Então, se a gente vier, por exemplo, aqui nessa tabela e der um Data Viewer, o Studio permite que a gente tenha uma visão, um sample de linhas dessa tabela, para ver se é isso mesmo que a gente vai trabalhar. Só que não todas as colunas, né? A gente vai trabalhar só com a coluna CEP, que está aqui. Então a gente tem que remover todo o resto. Como a gente faz isso? Para a gente trabalhar com mais espaço, eu vou dar um duplo clique aqui no componente para ele ocupar a tela toda. Então a primeira coisa é preciso corrigir esse select dele aqui, deixando só o CEP. E o resto eu vou remover. Poderia deixar tudo? Até poderia. E eu desprezar esses valores no fluxo. Mas por uma questão de elegância, né, para a gente não ficar lendo coisa que não precisa no banco, a gente faz assim porque ele já traz tudo que a gente precisa. Então, select CEP from clients. Né? E também, como é só uma demo, para não trazer todas as linhas, eu vou colocar aqui um limite 20. Tá? Então, a gente já poupou um pouquinho de trabalho para o banco, fazendo ele só trazer a coluna CEP. Agora a gente precisa falar para o Talend que o esquema é diferente. Que nós não vamos trazer todos os campos. Então eu vou aqui, vamos editar o esquema e vamos remover tudo que não é CEP. Então, vamos remover o nome, CPF. Eu vou avançar um pouquinho, tá, pessoal? Pronto, já removi tudo.
Só vou alterar aqui o tipo do CEP de inteiro. Vou colocar string, porque a gente vai chamar um web service, né? Tem que ser varchar string, não pode ser integer. Ok. Então nosso componente já está prontinho. Vou renomeá-lo, porque agora ele não é mais a tabela de clientes, mas é só CEP. Então vou chamar esse componente de CEP, para maior clareza. Vamos testar? Vamos testar só o componente. O botão direito, Data Viewer. O Talend tem esse recurso que permite que a gente dê um sample dos dados dessa tabela. E está aqui, olha, só o CEP bonitinho. Ok? Muito bem. O próximo passo é a criação de uma variável global para passar para o componente do Web Service. Na verdade, eu vou criar isso por uma questão de clareza e já vou explicar para vocês. Primeiro, vamos criar aqui um componente onde eu vou criar uma variável global que eu vou usar como critério de chave, como parâmetro para passar para o Web Service. Vou conectar esses dois componentes. E aqui dentro eu vou adicionar uma chave que eu vou chamar de CEP Search, que eu vou passar como parâmetro para o Web Service. E o valor vai ser CEP. Mas que CEP é esse? É o CEP que está vindo pelo fluxo chamado row 1, linha 1. Então eu vou colocar aqui, identificá-lo, row 1.CEP. Então, quando ele executar, ele vai passar, a cada linha ele vai passar esse valor do CEP para essa variável chamada CEP Search, que eu vou usar no próximo componente. O próximo componente é a chamada do Web Service, T Web Service Input. Vou conectar esses dois componentes com iterate, ou seja, para cada linha que ele lê dessa tabela, ou seja, para cada CEP ele vai fazer uma chamada de Web Service. Duplo clique no componente e a gente vai colocar agora os parâmetros para chamar o Web Service. Então, o primeiro é qual que é o endereço do serviço, que é esse aqui, entre aspas duplas. Depois, qual o nome do método, que é esse nome aqui. Essas informações vocês vão obter na documentação do seu provedor. E quais são os parâmetros que a gente tem que passar? Eu sei que são 3, que é o CEP, meu usuário e minha senha. O CEP é aquela variável que a gente definiu no campo setGlobalVar. Então percebo que é necessário fazer assim? Não, não é necessário, mas aqui, para efeito didático, ia ficar uma concatenação de muita coisa, ia ficar meio esquisitinho. Então eu defini aqui uma variável chamada CEPSearch, né? E vou utilizar ela aqui, um C minúsculo, para passar o CEP como parâmetro para o Web Service. E adiciono mais dois componentes, que é o meu usuário, nesse serviço, Wilson Migoto, e a minha senha, que é sysvision@123. Vou dar um duplo clique aqui no componente para a gente ter uma visão geral. Então tenho aqui o endereço do serviço, qual o método e as 3 variáveis que esse método espera que eu forneça. Então, para cada linha que ele lê nessa tabela, ele vai salvar uma variável com o CEP que eu vou utilizar aqui para fazer a chamada do serviço, né? E a saída desse serviço, eu vou criar aqui um componente chamado tLogRow, que serve simplesmente para colocar no log o eco dos dados. É só para a gente fazer um teste, né? A gente usa esse componente só para desenvolvimento. Como é só um teste, eu vou alterar aqui a nossa query para 2 e vou executar. Então ele está fazendo build, vai executar, vai fazer as leituras
pegou duas linhas, chamou duas vezes o Web Service e listou na tela. Vou dar um duplo clique aqui para a gente ver. Está aqui, olha, ele pegou o CEP e trouxe o endereço, mas percebam que ele trouxe como um string, um campo só, né? Então agora a gente vai quebrar esse cara em 5 campos. Então para isso, nós vamos criar o componente aqui, que é o T Extract Delimited Fields. Vou conectar, vou deixar esse log row aqui só para a gente poder comparar. Vou conectar esse. E agora a gente vai dizer que esse campo ele é separado por vírgulas. Ele está recebendo o campo endereço, mas a gente vai ter que colocar logradouro, bairro, município, UF e CEP, certo? Então vamos entrar com o endereço, que vai ser um string só, e a gente vai quebrar ele nos diversos campos. O primeiro, logradouro. O segundo, bairro. O terceiro, município. Depois vem unidade da federação. Por último, o CEP. Todos string. E agora eu coloco aqui um novo TLogRow para a gente ver a diferença. Conecto esses dois elementos. Mando ele mostrar em forma de tabela. Antes de executar, vou voltar aqui na query e colocar o limite de 20 linhas. E agora é só executar. Building, compilação. A gente vai ver acompanhando as estatísticas aqui de cada linha que ele está passando, chamando Web Service, convertendo. Pronto, 20 execuções completadas. Vou dar um duplo clique aqui. E daí pode ver que ele está mostrando os campos que antes ele mostrava com um campo só, agora ele está quebrando. Então, olha, log row 1, o Antônio de Castro, vírgula, 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 e agora ele está quebrando campo a campo. E aí ele está jogando no console de tela, mas isso poderia ser um arquivo em banco de dados, uma planilha, um arquivo texto, ou continuar o processo e fazer outras validações, enfim. Tá? Esse era só um exemplo de como a gente utiliza o Talend para invocar um web service e tratar o retorno. Tá ok, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado.